Uma boa noite a todas as pessoas presentes nesse auditório da Sala 800 do Centro de Linguagem e Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu sou o professor Lindolfo, diretor do CLC, e com muita alegria acolho as pessoas participantes aqui, alunos, alunas, professores dos cursos de jornalismo, mídias digitais, e também os colegas, parceiros, que nesse momento nos enchem de alegria com a participação da nossa universidade também nesse evento. Já há algum tempo, a PUC Campinas, por meio da Faculdade de Jornalismo, tem feito parcerias importantes com a BAG, com o prêmio José Milton Ribeiro, e para nós é sempre uma alegria muito grande poder participar também nesse momento de um evento tão importante, Uma acolhida muito carinhosa, Valéria. A Valéria, que há tanto tempo está aí na assessoria de comunicação da BAG, já há alguns anos vem se relacionando conosco, sempre nessa perspectiva de envolvimento dos nossos alunos nesses projetos todos, Daniel Vargas, também, da FGV, seja muito bem-vindo a PUC Campinas. Sua presença nos alegra muito, Da mesma maneira, a Vera Umbey, jornalista, presidente da Rede Brasileira de Jornalista Agro. Também sua presença aqui é motivo de muita alegria para todos nós, Vera. E passo a palavra, nesse momento, para a Mônica Bergamaschi, que a Mônica é presidente do Conselho da BAG, que vai conduzir esse momento todo, Cito aqui o professor Celso Rodstein, que vai trabalhar com os alunos também, professora Maria Lúcia, e para cada um de vocês é um momento muito importante esse, é mais um passo importante nessa história bonita que a BAG vem desenvolvendo nesses anos todos, E uma saudação, claro, para todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais digitais. Então, muito obrigado a todos pela participação e pela presença nesse momento. Obrigada, professor. Bem, boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Eu quero inicialmente agradecer aqui a nossa anfitriã, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por essa parceria, por nos acolher, por nos abrir as portas para que a gente possa fazer esse evento aqui hoje. Agradecer muito a coordenadora do curso de jornalismo, a professora Rose Bars, o professor Lindolfo Alexandre, e também a professora Maria Lúcia Jacobini, que também nos acompanha aqui. Agradecer de forma muito especial a equipe técnica aqui da PUC pela cobertura, pela transmissão também desse evento. E, mais uma vez, eu cumprimento as pessoas que nos acompanham pelo chat. E, gente, nós chamamos isso aqui de palestra, mas a gente quer fazer uma roda de conversa, tá? Então, se a qualquer momento alguém quiser fazer uma pergunta, a gente já tem aqui a abertura dos nossos dois convidados, então vocês fiquem à vontade para que isso se torne o mais leve, o mais gostoso, o mais prazeroso possível e que a gente possa aproveitar ao máximo. Quero chamar a atenção de vocês que nos acompanham pela rede social para que coloquem o nome e a faculdade, tem um formuláriozinho que os meninos vão colocar no chat. Aqueles que aqui estiverem, tem uma lista de presença que está circulando e tem também um QR Code aqui nas laterais do auditório que vocês também podem fazer a marcação das presenças de vocês. É a nossa 15ª edição do Prêmio ABAG-RP de Jornalismo, e tem um regulamento, tá certo, no nosso site, que é o prêmiodejornalismo.abagrp.org.br, e, é claro, todos aqueles que participam dos nossos ciclos se credenciam para inscrever as matérias. A gente tem aqui uma ganhadora, da edição do ano passado, levanta a mãozinha aí, ela ganhou já, então, se alguém quiser tirar alguma dúvida com ela, e ela está na IPTV hoje, Então, muito obrigada também pela sua presença. Quero agradecer muito a presença do Calfá também, que veio nos acompanhar. Bem, esse ciclo encerra aqui hoje na PUC. Foram 3 eventos, um no dia 11, onde a gente falou de agro e economia, um no dia 18, quando nós falamos de guerra e também da questão da segurança alimentar mundial, com a presença do ministro Roberto Rodrigues e também com Christian Lobauer, que é o presidente da CropLife, mediado pelo jornalista da CBN, o Luiz Nascimento, que também foi um vencedor do nosso Jovem Talento, Então, as pessoas estão se direcionando. E hoje, gente, é um privilégio muito grande a gente ter aqui essas duas pessoas que são ícones mesmo naquilo que estão fazendo, que é o Daniel Vargas, meu particular amigo, vocês vão adorar conversar com ele, uma pessoa que está fazendo um trabalho muito lindo, depois a Vera vai apresentá-lo com mais detalhe, e a Vera Umbey, que é uma referência aí no jornalismo brasileiro. Ela começou como jornalista na revista Quatro Rodas em 86, foi a primeira mulher a fazer teste para trabalhar, a Verinha, na publicação.
e ela permaneceu lá por 4 anos. No agro, ela começou em 92, na revista Dirigente Rural, e depois ela passou para a revista BDO. Ficou lá por 16 anos, no site, na revista e na TV. Foi editora da revista Dinheiro Rural, na edição e também na parte de projetos, né? E desde 21 ela está na revista Forbes, atuando aí na Vertical Agro, no online, na revista e em projetos especiais. E Vera também é a atual presidente da Rede Brasil de Jornalistas Agro, que é a Rede Agrojor. Depois ela vai fazer também uma propaganda aí para que vocês também possam ingressar. Aos nossos convidados que aqui estão, que eu também agradeço a presença do curso de mídias digitais, depois a professora Malu também vai me ajudar, né, Malu? E nós conversamos rapidamente aqui no começo, gostei daquilo que ela me trouxe, do trabalho bacana que vocês estão fazendo aqui, e a gente já topou também fazer uma outra parceria, a gente vai anunciar depois no final, e um convite também para aqueles que quiserem participar. Nós, na BAG, trabalhamos sempre nessa linha da educação, sempre nessa linha da imagem, na linha de abrir as nossas portas para o setor, e esse é mais um evento. Então, muito obrigada a todos que aqui estão, muito obrigada àqueles que nos acompanham, aproveitem, tá certo? A nossa expectativa é que a gente tenha um evento aqui em torno de 60 minutos, para que vocês também se programem, e vai depender muito da interação de vocês e do interesse no final das perguntas, a gente não vai deixar ninguém sem resposta, tá bom? Vera, obrigada, eu passo a palavra para você, por gentileza, para apresentar também a Daniela. Olá, pessoal, boa noite. Prazer estar na PUC, porque eu também sou filha da PUC, tá? Eu acabei de fazer, agora em julho, uma especialização em transformação digital, e o jornalismo é uma profissão que te dá, igual vinho, né? Tem que ficar cada vez melhor e te dá essa oportunidade de você acumular conhecimento. O jornalismo é uma profissão de acumular conhecimento. Então, eu me sinto muito orgulho também de estar na PUC e ter terminado esse curso de transformação digital. Obrigada pela BAG, a BAG de Ribeirão Preto, que eles fazem esse trabalho super bacana do prêmio, tanto o prêmio para jornalismo como o prêmio para os estudantes de jornalismo. É um momento legal para treinar, né, para soltar as asas, e se inscrevam, tá? Bom, Daniel, eu quero que você se apresente. Quem é você? Pergunta mais difícil. A pergunta mais difícil primeiro. Eu gostaria de começar agradecendo imensamente a Mônica, a BAG Ribeirão Preto, a PUC, por me receber. É um privilégio ter a oportunidade de vir aqui conhecer pela primeira vez essa instituição tão prestigiosa, dialogar sobre temas que motivam minha vida hoje, que é, de um lado, a produção de alimentos e, de outro lado, a agenda da sustentabilidade, tudo isso ligado ao desenvolvimento brasileiro. Eu sou um mineiro que nasci e vivi a minha vida toda no interior de Minas, filho de agricultores e de trabalhadores, e que saiu de Minas e foi para Brasília, mais ou menos com a idade de vocês, para fazer universidade. Na minha época não existia uma universidade lá na minha cidade, de Unai, no noroeste de Minas. Então era um passo natural para quem queria estudar, se desenvolver, buscar uma universidade em uma cidade maior. E Brasília abriu as portas do Brasil e do mundo para mim. E um pouco essa é a vocação de uma capital, né? Então, a partir de Brasília, eu tive a oportunidade de estudar Direito, que é a minha formação. Recebi bolsas e consegui a oportunidade de passar temporadas em vários países. Morei na Suécia, tive passagens pela Espanha, por Israel, e passei muitos e muitos anos nos Estados Unidos, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. E lá nos Estados Unidos, teve uma coisa que me impressionou muito. Eu estudava na Universidade de Harvard, e é uma universidade muito conceituada e que atrai pessoas muito qualificadas de todo mundo. E lá tinha um conjunto de brasileiros, jovens, como vocês, talvez um pouquinho mais velhos,
que passavam por lá todos os anos. E eu, como fiquei quase 10 anos, todos os anos conheci uma geração nova de brasileiros. E durante todo o período que eu fiquei lá, eu estudei na Faculdade de Direito, mas morei dentro da Escola de Negócios, estudei dentro da Escola de Governo, então tive uma experiência ampla. Eu não conheci um único brasileiro cujo tema de pesquisa ou de trabalho fosse agricultura e sustentabilidade. Isso me fazia pensar, porque se a agricultura representa o setor mais pujante e significativo da economia brasileira, por que os brasileiros que iam estudar em universidades de ponta não se interessavam por esse assunto? Se a agenda da sustentabilidade já se projetava com a dimensão que ela tem hoje, por que os brasileiros não se interessavam por esse assunto? E nesse intervalo das minhas andanças, eu tive o privilégio de servir ao país no governo federal durante 3 anos. E durante esse tempo eu trabalhei muito com a Amazônia. E a Amazônia como um todo, a parte florestada e a Amazônia do Cerrado, inclusive onde está boa parte da agricultura brasileira. Então eu não entendia nada do que estava acontecendo no exterior. Voltei para o Brasil e, algum tempo depois, conversei com o ex-ministro Roberto Rodrigues, que hoje coordena o FGA, e disse: ô ministro, eu quero trabalhar com a agricultura e com essa agenda da modernização e da sustentabilidade, porque não é possível que nesse país nós não tenhamos uma juventude interessada, dedicada, capacitada para olhar para temas que são tão importantes e sensíveis para o Brasil e cada vez mais para o mundo. Então, esse sou eu, um brasileiro dedicado a pensar, contribuir, colaborar com a construção de um conhecimento que espero eu possa ajudar o Brasil a caminhar na sua rota de um desenvolvimento mais produtivo e mais sustentável. Gente, vamos aproveitar então hoje. Na profissão de jornalismo, uma das qualidades nossas, né, é ser curioso. Então, é hora de fazer pergunta. A Mônica disse, a gente está aqui numa roda de conversa, então quem quiser fazer por escrito, faça as perguntas por escrito. Não precisa terminar daqui meia hora, daqui 40 minutos, pode fazer já. Quiser fazer pergunta. Quem quiser fazer no microfone, quem quiser falar, pode pedir o microfone. A gente só não pede para falar sem o microfone porque está gravando, mas quem quiser pegar o microfone e perguntar também. Né? E a gente está aqui, então, para conversar um pouco sobre esse bichinho que chama bioeconomia, né? que é um termo bastante novo para a gente, para muita gente nem faz parte do dia a dia, né? Não faz parte da nossa vida. E, Daniel, começa explicando para a gente o que é bioeconomia. Tem uma resposta simples e uma complexa. A resposta simples é aquela economia que considera, na sua organização, na sua produção, nos seus negócios, o valor e a importância da natureza e dos recursos naturais. Então, é uma economia que funde uma lógica de produção e de produtividade com uma lógica de proteção e de valorização do meio ambiente. Então, essa é a resposta simples. Agora, a resposta um pouco mais complexa, que talvez até ajude a entender melhor, é compreender qual é o pano de fundo em que essa bioeconomia aparece. E me parece que a agenda da bioeconomia ela é ancorada em 3 consensos que se formaram ao longo dos últimos 30 anos. O primeiro é a ideia de que, ao longo dos últimos 200 e 250 anos, desde a Revolução Industrial, a economia mundial se desenvolveu nas empresas, nos países, em cima de um custo oculto, que é um conjunto de serviços providos pela natureza, para os quais ninguém paga nada, mas que ao longo do tempo nós aprendemos que a sociedade e o mundo como um todo acabam pagando na forma de queimadas das florestas, acidificação dos oceanos, degelo do Ártico e mudanças climáticas. Segundo consenso é a ideia de que, para a gente combater esse problema, que a gente resume com a ideia de mudanças climáticas, a gente precisa encontrar uma forma de revelar e internalizar esse custo oculto, que hoje não tem valor, para dentro dos negócios das empresas e dos projetos dos países, fazendo com que
o desafio da economia, da produção, do emprego, do trabalho, compute o preço desses bens naturais que são hoje dilapidados sem ninguém pagar. O terceiro consenso é que, para se fazer isso, para se promover esse casamento entre a economia produtiva e a sustentabilidade ambiental, a gente precisa criar uma infraestrutura nova. Em outras palavras, isso não vai acontecer espontaneamente. Ela precisa, a transição, ser construída. E essa construção vai exigir um conjunto de inovações científicas, um conjunto de inovações econômicas e de inovações regulatórias. O que é a bioeconomia? É a concretização dessa integração da natureza nos custos dos negócios e nos projetos do país. De modo que, quando a gente pensar a economia, automaticamente já estamos considerando como parte dela os interesses e os valores do meio ambiente e da sociedade como um todo. Então, a economia deixa de ser um setor independente da natureza e passa a ser uma parte integral de uma organização da vida humana que, de um lado, tem as necessidades de geração de renda, de riqueza, de trabalho, de emprego, mas, ao mesmo tempo, tem a necessidade de se fazer isso respeitando, priorizando, precificando a natureza. Daniel, mas existe um modelo de bioeconomia? Dá para colocar numa caixinha que é bioeconomia? Eu acho que não. E aqui é onde está o primeiro dos grandes desafios e talvez a fonte da maior parte dos problemas que afetam países em desenvolvimento, em particular os produtores de alimentos. Por quê? Porque essa transição, em outras palavras, a construção da ponte para a bioeconomia, ela começou primeiro na Europa e nos países ricos ao longo dos últimos 20 anos. E tem uma razão para isso. A agenda das mudanças climáticas, ela nasceu tendo como um dos marcos a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro há exatamente 30 anos. E naquela época, a compreensão era de que o grave problema que a humanidade e o mundo passam com as mudanças climáticas foi causado, prioritariamente, por um conjunto muito pequeno de países ricos que lideraram esse processo de industrialização, baseado em energias sujas, a queima do carvão ou das florestas, e, com isso, atiraram milhões de toneladas de carbono na atmosfera, que lá vivem por entre 100 e 1000 anos, provocando o aquecimento global. Se eles foram os responsáveis por isso, qual foi o acordo assumido pelo mundo ainda na década de 90? Que esses países, isso foi o protocolo de Kyoto, deveriam se responsabilizar por assumir metas de descarbonização. Ou seja, cada um vai ter que olhar para a sua realidade e ver de que maneira eles vão mudar a sua economia para que ela emita menos carbono e provoque menos dano ambiental. Para que isso fosse possível, o que esses países fizeram? Basicamente, os países da Europa, porque os Estados Unidos pulou fora do protocolo de Kyoto. Eles criaram um conjunto de metodologias científicas, um conjunto de incentivos econômicos, um conjunto de investimentos tecnológicos em energias alternativas e um conjunto de regras próprias, começando por regras de organização do chamado mercado de carbono, que funcionavam como um aparato para lhes acelerar esse processo de transição deles. E, de alguma maneira, se a gente for olhar os dados de emissão dos países da Europa, eles têm avançado. Qual o problema? Toda essa infraestrutura foi criada à imagem e semelhança da economia desses países desenvolvidos, cuja matriz de emissões é diferente da nossa. Porque para eles, e na verdade no mundo inteiro, o problema da bioeconomia é um problema de fontes de energia suja, que não é a nossa. Que a maior parte da energia que o Brasil usa é proveniente de hidrelétricas, em alguns casos de eólica e de solar, e, portanto, a nossa base de energia ainda é predominantemente limpa.
Então, quando nós pegamos essa infraestrutura criada para atender a descarbonização e, portanto, o modelo de bioeconomia dos países que têm um problema de emissão ancorada em energia e traz para cá, uma série de paradoxos e de tensões aparecem. E aqui é onde a grande negociação internacional entra em jogo. A cada ano são realizadas COPs, que são as conferências que reúnem os países do mundo, cada ano em uma cidade diferente. O ano passado aconteceu em Glasgow, na Escócia. Em novembro desse ano vai ser em Sharm el-Sheikh, no Egito. E lá, esses países se reúnem para discutir como que eles vão estabelecer acordos para avançar no estabelecimento de regras, de exigências, de cobranças para a descarbonização de cada país. Qual o problema? O problema é que muitas vezes essas regras, de novo, atendem a particularidades de um ou de outro país, gerando impasses ou tensões que prejudicam o desenvolvimento ou mesmo o atendimento das exigências de sustentabilidade de outros países. E eu posso dar aqui uma sequência de exemplos de como isso é problemático e como isso é sensível em nossos dias. Vou dar só um, para a Vera depois me abordar e, eventualmente, vocês também. Por muito tempo, no início, né, quando a gente começou, eu também comecei no jornalismo bem devagarzinho, né? Então, assim, descarbonização, o que é descarbonização? Aí, uma vez, uma pessoa me deu a melhor definição de descarbonização. Descarbonização é tirar o carbono da natureza e enfiar na Terra. Na atmosfera e voltar. Isso, Então, para mim, trocando em miúdos é isso, né? E olha que interessante. Eu aproveito o seu exemplo, a sua definição, para dar o exemplo que eu estava mencionando. Se descarbonizar é tirar a molécula de CO2, tem outros, mas principalmente o CO2, que está no ar, e colocar no solo, qual é o nome da máquina natural que a vida nos deu para fazer esse serviço de sequestrar carbono da atmosfera e convertê-lo em matéria viva? Qual o nome dessa máquina natural? Árvore. Fotossíntese. Fotossíntese é o nome da mágica que a vida e o mundo nos dá, que nos permite retirar essas moléculas que hoje estão aí pairando pelo ar e transformá-las em matéria orgânica no solo, em plantas, raízes, folhas, árvores, alimento, vestimenta e por aí vai. Então, a fotossíntese é talvez a grande ferramenta, o grande instrumento já disponível a todos nós para tentar reverter esse processo de emissão de gás de efeito estufa na atmosfera. E aqui eu entro para a pergunta seguinte. Qual é o nome da ciência, da técnica, da capacidade organizada de trabalhar a fotossíntese a nosso serviço, para aprimorá-la, para fortalecê-la, para estimulá-la? Como? Qual o nome dessa técnica, dessa profissão, dessa atividade? Agricultura. A agricultura é a técnica da fotossíntese. É a habilidade humana de prover recursos e instrumentos para ativar esse processo de geração da vida, que não passa de uma conversão de uma molécula, o CO2, que está disponível no ar, em alimento, em vestimenta, em utensílios que provêm a nossa vida como um todo. Então, o que é curioso, esse é o paradoxo que eu queria voltar e sugerir. Se a agricultura, em última análise, resumindo a produção de alimentos, é tão valiosa e tão importante para nos prover com o que a gente usa para vestir, para comer, para viver, mas também para ajudar a enfrentar esse problema climático, na medida em que ela consegue contribuir com a transformação de moléculas de CO2 em alimento. Então, como, de fato, o mundo, hoje, mede e olha para o papel da agricultura nas mudanças climáticas? E aqui eu vou dar só um exemplo do tipo de paradoxo, de tensão, que a criação de uma infraestrutura da bioeconomia feita para outra realidade, quando chega em realidades de países em desenvolvimento como nós, gera alguns paradoxos ou tensões. O mundo está organizando essa infraestrutura da transição verde, como eu mencionei. Tá? Então,
existe um órgão da ONU chamado UNFCCC que modera essas negociações internacionais. E esse órgão, em 2015, junto com os países reunidos, tomou uma decisão, que cada país do mundo vai ter que dizer qual é a sua meta de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, a Europa estabeleceu a sua, o Brasil estabeleceu a sua, os Estados Unidos e assim por diante. E tomou uma segunda decisão. Para controlar e acompanhar o rendimento de cada país, a cada 2 anos, todos os países vão ter que fazer a sua contabilidade de emissões e registrar lá na sede da UNFCCC, que fica na cidade de Bonn, na Alemanha. E com isso, a gente tem uma espécie de balanço comparativo. Vamos ver quem é que está emitindo mais, quem está emitindo menos. Vamos ver quem é que está avançando mais, quem está avançando menos. Agora, como é feita essa contabilidade? Quem é que é de fato emissor e quem é que não é? Funciona assim. Imagina um país como a Noruega, que tem a sua economia muito dependente do uso de energia suja. E, na verdade, que produz e exporta petróleo. Né? A Noruega é uma grande extratora de petróleo no fundo do mar. Esse petróleo produzido pela Noruega, imagine que ele é processado na Holanda, que tem várias refinarias. Depois ele é mandado para a Alemanha e depois ele é queimado na Itália. Quem é que coloca na sua contabilidade as emissões do petróleo que a Noruega tirou do fundo do mar e que a gente sabe que vai provocar muita eliminação de gases de efeito estufa e, portanto, tem uma causa decisiva para as mudanças climáticas? Vai ser a Noruega, vai ser a Holanda, vai ser a Alemanha, vai ser a Itália. Qual o critério da UNFCCC? Cada país responde pela quantia emitida no momento da produção. Segundo o critério atual, a Noruega, quando tira o petróleo do fundo do mar, ela emitiu? Não. Então, a grande bagagem dessas emissões é colocada na conta do país que utilizou esse petróleo para rodar o carro, no caso a Itália. Resumindo, quando se fala de petróleo, o país que responde pela maior parte das emissões é o país que consumiu o petróleo. Beleza? Agora vamos olhar como é que funciona no caso dos alimentos. Esses alimentos, que são fruto dessa fotossíntese, que ajuda a retirar carbono da atmosfera para nos alimentar. O Brasil produz soja. Vamos imaginar que essa soja ela é triturada na China e depois revendida por formas de ração para ser consumida no Japão. Quem é que coloca na sua contabilidade do clima o carbono dessa produção de soja? O Japão? Não, o Brasil. Em outras palavras, no caso da energia, o país que consome o petróleo é quem, segundo a contabilidade atual, é o grande causador das emissões e, portanto, deve registrar isso na sua contabilidade. No caso do alimento, é o contrário. É o país que produz o alimento e não aquele que consome. São 2 pesos e 2 medidas, que geram um efeito, na hora de nós calcularmos e dizer quem é que está emitindo, altamente significativo e prejudicial, ou pelo menos enviesado, em desfavor de países que têm a sua economia amparada na produção de alimentos. Para resumir, e aqui eu concluo esse ponto, veja que o mundo agora vive a crise das mudanças climáticas. A população mundial tende a se expandir para 9 ou 10 bilhões de pessoas nas próximas décadas. Agora, a Noruega e a Arábia Saudita estão que retiram petróleo do fundo do mar, criando uma carga enorme de emissões, que historicamente é a principal fonte das mudanças climáticas, e isso tudo bem. A Noruega é green. E países pobres, ou em desenvolvimento, como na África, no Sudeste Asiático, na América Latina inteira, inclusive no Brasil, que têm a sua economia estruturada em cima da produção de alimentos, que ajudam a produzir alimentos mais baratos e de qualidade crescente para atender uma demanda mundial, são considerados sujos, segundo esse critério.
Será que isso faz sentido? Então, esse é só um exemplo de um padrão de organização dessa bioeconomia que foi feito para uma realidade que talvez fizesse sentido, quando eram eles, os europeus, basicamente, que estavam estruturando o regime para vocês, para eles. Agora que o mundo inteiro entrou nesse jogo, a gente precisa encontrar formas de ajustar esse regime para que ele seja justo com outros países que também precisam se organizar para também descarbonizar as suas economias, porém não podem ser punidos por critérios que talvez não façam tanto sentido. Falei demais, Vera, mas esse era o ponto. Não, mas eu queria continuar no ponto que você acabou de falar. O Brasil está no jogo? E quais as cartas que o Brasil tem para isso? Olha, eu acho que não tem como o Brasil ficar fora do jogo. Ponto. O Brasil é um ator significativo demais no circuito das nações para não ser uma fonte de influência nessas negociações e no rumo da bioeconomia. Primeiro, porque nós somos um dos maiores produtores de alimento do planeta Terra. Segundo, porque o nosso sistema de produção de alimentos é um dos mais eficientes e avançados tecnologicamente do mundo. Terceiro, porque nós somos o país que tem 60% do seu território florestado. A Europa tem menos de 5% de floresta nativa preservada. Quarto, porque nós somos o país com a maior biodiversidade do planeta Terra, na Amazônia. E quinto, porque nós somos um gigante na América do Sul, com um papel absolutamente central nessa área também tão decisiva para o circuito climático internacional. Tudo isso faz de nós um protagonista natural nessa agenda. Um líder, entre outros, natural nessas discussões. Agora tem um problema. Ninguém é líder por natureza. Ninguém nasce líder. Você se afirma numa posição de liderança. O Brasil tem condições para exercer uma influência e orientar os rumos dessa discussão internacional e da construção da bioeconomia nos próximos anos de uma maneira que nos seja mais favorável e mais justa. Agora, depende se a gente vai querer fazer isso. Então, qual é a lição de casa? O Brasil, na sua opinião, quais são os passos? Estamos aqui hoje. O que nós temos que fazer para ontem? O que nós temos que fazer daqui 5 anos, daqui 10 anos? Qual que é o rumo? Se a economia vai ser cada vez mais verde, qual que é a tarefa doméstica? Ótimo. Bom, primeiro, eu acho que o Brasil deveria ter uma agenda para dentro e uma agenda para fora. E aqui eu acho que tem 2 problemas que costumam acontecer com o Brasil. Às vezes, existe no Brasil um certo ativismo valioso, importante, mas apenas para dentro, que acaba servindo para desequipar a nossa capacidade nacional de cobrar o mundo para fazer parte da sua tarefa e do seu serviço. Então, nós precisamos ter um ativismo que olhe para o mundo e não só para nós. E segundo, nós temos que ter a capacidade de construir dentro do Brasil um projeto de desenvolvimento baseado na nossa bioeconomia que seja reconhecido como uma referência e um paradigma internacional. Como fazer essas 2 coisas? Começo olhando para fora. Qual é a grande abertura que está acontecendo no mundo hoje no debate sobre o desenvolvimento, sobre a geração de renda e riqueza, sobre a sustentabilidade e que vai liderar, que vai assumir um papel cada vez mais central nessas negociações internacionais nos próximos anos? É a tropicalização desse regime de transição verde. É a criação de padrões, de regras, que vão orientar como cada país deve buscar o seu desenvolvimento limpo. E essas regras ainda não estão postas, estão sendo negociadas e construídas. E elas definirão as condições de comércio. Quem é que pode vender o quê? Definirão os preços. Que produtos tendem a ser mais caros do que outros? E se nós não atuarmos para garantir
que essas regras sejam compatíveis com a realidade da economia de país em desenvolvimento, eu creio que essas regras funcionarão como um bloqueio para a produção e a produtividade de economias de alimento como a nossa. O primeiro ponto, para fora, o Brasil precisa mobilizar e discutir com outros países que têm um perfil produtivo análogo ao nosso, para garantir que as negociações e discussões internacionais localizadas sejam abertas para considerar a realidade produtiva e os desafios de países cujo problema não é emissão de energia suja, baseada predominantemente em carvão, mas problemas que têm outra ótica e nós precisamos considerar os nossos. Primeiro ponto. Para dentro. Eu acho que falta ao Brasil uma estratégia nacional de desenvolvimento da nossa bioeconomia, que comece estimulando o aumento da produtividade e o aumento da sustentabilidade, portanto, da nossa produção de alimentos. E aqui eu começo com um exemplo muito pequeno, muito simples, de um potencial latente na realidade brasileira, que nós já poderíamos aproveitar para expandir a nossa economia, a nossa produção, a nossa produtividade e a nossa sustentabilidade. A gente fala muito do Mato Grosso como um dos celeiros da produção de alimentos no Brasil. O Mato Grosso hoje tem toda a sua plantação agrícola em uma área que não supera a 10% do território. Pelo menos mais 3 vezes a área de produção agrícola do Mato Grosso hoje é de pastagens em algum grau de degradação, que a gente chama de pastagens degradadas. Essas são áreas, em geral, ou abandonadas ou com uso econômico muito pequeno, mas situadas em uma região altamente fértil, pujante, e que poderiam ser facilmente convertidas, porque a tecnologia nós já sabemos, a técnica de fazer isso nós temos, o preço nós dominamos, entre 3 e 4 mil reais por hectare, a depender da maneira como essa recuperação se dá. Isso significa que o Brasil teria condições relativamente fáceis de dobrar a sua produção sem tocar uma única árvore, expandindo essa capacidade da agricultura de usar melhor a sua terra, economizando recursos naturais em termos relativos, gerando renda e riqueza para estimular a nossa própria economia e, ao mesmo tempo, nos aproximando, né, dos compromissos, das preocupações com a natureza. Então, esse é um ponto que eu acho que uma agenda da bioeconomia deveria tratar no Brasil. Eu acho que tem uma outra prioridade, que vai além do agro, mas que me parece que seria central. Sabe qual é a grande mudança do ponto de vista econômico, da maneira de pensar a economia do negócio na bioeconomia? A grande mudança é que essa agenda da bioeconomia, ela cria uma equação de preço diferente da economia tradicional. Porque quando você vai vender um produto hoje, o preço do produto ele é cada vez mais definido pelos insumos que você usa, pelo custo do trabalho, pelo custo da terra, mas, sobretudo, pelo custo da informação. Em outras palavras, a gente vende um saco de soja para a Europa. O preço daquele saco vai ser definido, primeiro, pelo valor da commodity, que é definido em bolsa e que já tem mais ou menos um padrão de cálculo definido. Então, vamos dizer, a saca de soja hoje em Paranaguá está em torno de R$190. Mas, cada vez mais, esse valor vai ser somado a um valor de uma informação sobre a quantidade de carbono que esse bem carrega. E o resultado final, o saldo final, o preço final, é essa soma. E por que isso é relevante? Porque, em última análise, o preço do bem, e, portanto, para saber se algo é rentável e pode, deve ser comercializado, depende da nossa capacidade de gerar uma informação, que é a medida de carbono ou de emissões que esse produto tem em toda a sua cadeia, de certificá-la para que ela seja percebida por um possível comprador de maneira segura e transparente. Então, cada vez mais, o preço do bem é, de um lado, o custo de gerar uma informação, somado ao custo de produção, e, de outro lado, a oportunidade de retorno
daquela informação que você gerou e que vai ser, portanto, atrelada ao preço do bem. Por que isso é relevante? Porque quando a gente fala hoje de pagamento dos serviços ambientais, o mercado de carbono, no fundo, o que a gente está discutindo não é se alguém vai pegar um saco de carbono e levar de um país para o outro. Não é? O melhor bem não é o bem que tem menos saco de carbono dentro dele. Não. É uma informação. É, de um lado, o custo de produzir essa informação e, portanto, você precisa rastrear, medir, registrar, certificar que aquele seu bem ele é limpo, ele é sustentável, ele não vem de área desmatada, ele usou bioinsumos em vez de insumos que são mais poluentes. E, de outro lado, qual vai ser o retorno e, portanto, quanto vão te pagar mais por aquele bem que tem essa informação mais qualificada. Por que isso é relevante? Porque agora a competição entre produtos e países não é mais apenas para saber quem é que é mais produtivo em uma determinada área do agronegócio. É para saber quem é mais produtivo e, ao mesmo tempo, quem tem a informação mais barata e mais segura para poder ter um retorno mais valioso pelo seu produto. E essa infraestrutura da informação é o que a economia da sustentabilidade exige cada vez mais de nós, percebe? A gente não só precisa ser o mais produtivo, o mais capaz, o mais empreendedor, e nós sabemos que, em termos relativos, o agro brasileiro, nesse quesito, talvez seja imbatível no mundo, a começar pelas nossas condições naturais. Né? O país, boa parte dele, é uma estufa a céu aberto. Como é que vai competir? É muita capacidade de fotossíntese e de produção, mas não basta. É isso combinado com a capacidade de gerar, registrar informações que assegurem a qualidade sustentável daquele bem. E é esse segundo campo onde a Europa costuma ganhar de nós. Então, o nosso produto é mais qualificado que o deles, mas a informação deles pode ser mais rigorosa do que a nossa. E é nesse jogo que o Brasil deve ficar atento para não perder. Desviei, mas vou voltar para a pergunta e vou concluir, Vera. O que significa que a gente precisa ter uma estratégia de produzir informações baratas e públicas sobre o custo da sustentabilidade ou sobre a geração de informações de sustentabilidade para cada um dos produtos da economia brasileira. Essa infraestrutura pública da informação, ela precisa ser disseminada e disponibilizada para o Brasil, para garantir que a nossa bioeconomia possa prosperar em um mercado cada vez mais exigente sobre essa qualidade dos bens. Você está dizendo, então, que a bioeconomia é uma política de Estado? Sem dúvida, não é só privada. Do mesmo modo como a gente fala na nossa agricultura dos últimos 50 anos, que grande parte do seu sucesso foi o resultante, ou uma parte, de uma infraestrutura pública que começa com uma legislação, que nasceu com uma infraestrutura de financiamento inicialmente pública, cada vez mais privada, que depende de rodovias para escoar a produção, que em grande parte não são boas, a gente sabe que isso, em particular no Centro-Oeste, ainda é carente, mas, ou seja, toda essa infraestrutura faz parte da formação do preço e da competitividade do negócio. Não é? O negócio privado, ele se assenta em uma infraestrutura que é pública. Isso, na nossa economia, digamos assim, tradicional. E agora? A gente precisa criar a outra infraestrutura, também pública, dessa bioeconomia, que é a existência de bases de informações de solo, para a gente saber qual é a carga de carbono que existe no solo em cada região e como determinadas formas de manejo impactam nessa base. Nós precisamos de metodologias, que são estándares, que são referências, e vão orientar o nosso produtor como ele deve fazer para assegurar que, ao cumprir a produção de determinado modo, o seu produto vai ser mais sustentável. Nós precisamos ter diplomatas e negociadores capacitados para garantir que as regras que vão organizar o funcionamento desse mercado não penalizem injustamente a forma de produção que nós temos. E nós precisamos de uma infraestrutura que premie quem faz bem feito no Brasil, que ajude a olhar para esse produto ou produção mais sustentável e dar a ele uma espécie de prêmio de qualidade, para garantir que essa competição seja uma competição que fomente como resultado
O crescimento econômico, o crescimento dele. Esse prêmio você fala, você se refere a pagamento por serviços ambientais, que é uma grande discussão. Como é que se faz isso? Porque o pagamento por serviços ambientais pode ser tanto para um produtor de soja que exporta, quanto para um produtor que vende morango na feira. Teria que ser para todo mundo. Como é que se faz isso? Exato. Eu acho que essa é uma das grandes agendas e talvez seja a grande ponte para que essa bioeconomia possa, de fato, florescer. Ou seja, você pagar pelo serviço ambiental. Onde o mundo está mais avançado nisso? Qual é o modelo que já existe, onde isso começa a funcionar? O chamado mercado de carbono. Então, a capacidade da atmosfera de filtrar o carbono é um serviço ambiental. É algo que a natureza nos dá. Porém, a gente sabe que essa capacidade não é ilimitada. E, portanto, para evitar abusos, nós queremos pagar por aqueles serviços que contribuem emitindo menos e, portanto, sobrecarregando menos a atmosfera. Então, esse pagamento pelo carbono não emitido é o que o mercado de carbono se propõe a fazer. Explica o que é o carbono não emitido. Ótimo. Nós precisamos que o mundo emita menos carbono, certo? Até aqui está claro. Maravilha. Como é que o mundo faz isso? Como é que o mundo estrutura esse mercado de carbono para assegurar que a gente crie uma dinâmica para reduzir emissões? A lógica básica é a seguinte. O mundo estabelece uma meta, que é um teto, que nós não podemos superar para que isso não gere uma mudança climática definitiva. Qual foi a meta estabelecida pelo mundo? Nós não podemos deixar o aquecimento global superar a marca de 1,5 graus Celsius até 2007. Esse foi o teto. 1,5 até 2007. Para que isso não aconteça, o mundo fez um cálculo para saber qual é a quantidade de carbono que nós podemos ainda emitir para que esse aquecimento não se concretize. E o balanço, o teto, o orçamento foi de em torno de 500 bilhões de toneladas. Essas 500 bilhões de toneladas são distribuídas por metas nacionais. Pelo menos essa é a lógica. Cada país, portanto, desdobra essa meta para estabelecer um teto para si mesmo. E esse teto é, por sua vez, repartido para os setores mais poluentes. Então, na prática, a gente fixa um teto global, distribuído para tetos nacionais, distribuídos por setores poluentes. A partir de agora, cada empresa, vamos dizer, no setor regulado, sabe qual é o seu teto de emissão. Eu não posso emitir mais do que X toneladas de carbono por ano. E agora vem a estrutura do mercado. Nós vamos criar, portanto, um jogo entre essas empresas. Quem conseguir ficar abaixo da sua meta vai poder vender aquele crédito de carbono que ela poderia emitir, mas não emitiu, para compensar uma outra empresa que não conseguiu ficar dentro do limite da sua meta. Então se cria um jogo de troca, cujo objetivo é uma competição para emitir menos. E ao fazer isso, o que o mercado de carbono se propõe a fazer? Premiar aquelas entidades ou organizações da economia que se comprometem para ser mais eficientes. E fazer isso emitindo menos gás de efeito estufa. Então, essa é uma forma de um arranjo cujo objetivo é pagar pela sustentabilidade. É premiar quem é mais sustentável, emitindo menos carbono. Qual é o ponto agora? Como é que você adapta essa lógica que foi criada para um objeto, que é o carbono, para também premiar outras agendas de sustentabilidade? Por exemplo, biodiversidade. Vamos então criar uma estrutura para que aquelas atividades produtivas ou aquelas propriedades que são mais biodiversas tenham um ganho, um benefício, um prêmio de remuneração, estimulando assim que atividades com mais biodiversidade sejam mais valorizadas dentro da economia. Água. Vamos criar uma dinâmica para incentivar produtores ou propriedades a preservar a sua fonte de água.
E assim, nessa sequência, o que a gente está fazendo é trazendo esses serviços ambientais para dentro do jogo econômico, fazendo com que a busca pela produção seja combinada com o compromisso com a preservação. Respondi sua pergunta mais ou menos, era... Sim. Eu queria trazer esse tema da bioeconomia para a nossa vida do dia a dia, né? A gente falou, então, dos produtores, a gente falou que é uma agenda de Estado, o que o governo tem que fazer, o que as empresas têm que fazer, qual o papel do produtor, né, que é o grande... para um produtor, a grande esperança é que ele receba serviços ambientais, mas no dia a dia das pessoas, uma pessoa vai fazer um supermercado, a bioeconomia muda a vida da sociedade, ela redesenha uma nova maneira de se viver. Em última análise, no limite, eu creio que sim. E aqui é interessante, porque aqui a gente começa a perceber que a bioeconomia ela é uma outra forma de fazer economia, ela é uma outra forma de olhar para a natureza, mas ela carrega consigo uma ética nova, em que a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo a tratar bens da natureza não como algo descartável ou gratuito, mas como algo valioso e que precisa ser reconhecido e valorizado por tudo e todos. Não é? É como se a gente começasse a trazer o valor natureza para cada produto, para cada elemento, para cada bem da sociedade. E isso é também uma forma de trazer para a consciência das pessoas um compromisso com a valorização de recursos naturais da vida e do planeta. E, ao longo do tempo, a expectativa, e a gente já vê isso acontecendo em algumas partes do planeta, há uma mudança no padrão dos valores e do comportamento da juventude, dos empresários e dos governos. Né? A gente começa a ver que a sustentabilidade ela não é apenas uma abstração, mas ela é um componente central da organização das sociedades. E, avançando nessa direção, a expectativa é que cada setor, e em última análise, cada produtor, cada empresa e cada pessoa vá gradualmente assimilando, comprando esse projeto da sustentabilidade da bioeconomia, ajustando a sua rotina, o seu jeito de ser, para garantir que cada um passe por aqui se beneficiando, gerando renda, riqueza, crescendo na vida, mas também deixando para as gerações futuras as condições de prosperidade que nós herdamos. Então essa é a ideia, né? É a ideia de criar um casamento entre gerações. E nós construímos, avançamos, nos modernizamos, crescendo em cima do que as gerações passadas deixaram para nós. E que os nossos filhos também possam crescer, se desenvolver, viver bem, em cima de uma herança natural que nós vamos deixar para eles. Que cada geração seja, digamos assim, neutra em relação à geração futura. Não é? Que na nossa ação, nos nossos compromissos, a gente busque o melhor para nós, mas que esse não seja um processo que penalize os que vêm amanhã. Eu acho que essa é a ética da bioeconomia, é uma ética de integração entre gerações. Daniel, você vê a possibilidade, eu vou colocar uma coisa antes da pergunta, né? Hoje existe eu até marquei aqui três tipos de segurança, né? O mundo busca por três tipos de segurança, que é a segurança física, né? A segurança cibernética, né? E a segurança alimentar. Segurança alimentar é um assunto que estava fora da agenda, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo decidiu que não ia mais passar fome, porque até esse momento se passou muita fome, né? E o mundo
gastou toda a energia para produzir alimentos. Tem pessoas que passam fome não por falta de alimento. Aí é por políticas públicas, mas o mundo produz alimento. Produz alimento para alimentar a sua população. E o mundo parou de discutir produção de alimentos e agora voltou, nos últimos 2 anos, principalmente por causa das cadeias de suprimento, porque a fertilizante não chegava, porque um navio não conseguia atravessar o mundo. Então, o mundo voltou a discutir segurança alimentar. A minha pergunta para você, e todo mundo fica de olho, a sociedade, de modo geral, fica de olho no que está acontecendo. Você acredita que, no caso da bioeconomia, vai chegar um momento em que as pessoas vão comprar 1 quilo de arroz, vão até o supermercado comprar 1 quilo de carne, ou uma caixa de fósforo, e lá vai estar quanto de carbono foi sequestrado naquilo, e aquilo vai passar a ser não mais uma preocupação, porque hoje a gente fala de mercado de carbono o tempo todo, o mundo fala isso, o mundo está tentando colocar um valor, esses valores são gigantescos, não me lembro agora, mas 4 bilhões de dólares em crédito de carbono por ano poderia ser comercializado. Então, é um mercado gigantesco que o Brasil pode participar. Agora, você acredita nisso, a pergunta? Que vai chegar um momento em que no nosso dia a dia vai estar estampado o quanto de carbono aquele produto sequestra? Isso já é verdade em alguns casos. Ou é muito poliana ainda para... Eu não sei. Eu acho que isso já é verdade em vários casos. Eu acabei de passar há algumas semanas na Europa. E alguns tipos de produtos ou de bens já tem isso. Se alguém quiser ter uma curiosidade, faz uma pesquisa de uma passagem na Lufthansa, que é uma empresa aérea da Alemanha. E nas disponibilidades de voo vai estar lá qual é a quantidade de carbono que aquele voo tem. Se nós formos comprar alguns bens no supermercado da Alemanha, vão ter certificações diversas que revelam qual é o impacto que aquele tem em determinados serviços ou determinadas partes da natureza. Eu acho que se isso vai se espalhar, em que grau isso vai se espalhar para atingir todos os bens e todos os produtos, eu preferiria dizer que talvez seja um pouco cedo para concluir. Mas que essa precificação dos serviços da natureza já começa a informar grandes decisões econômicas e comerciais, eu não tenho nenhuma dúvida. E que, portanto, os mercados mais exigentes, mais sensíveis ou mais competitivos vão começar e já estão começando a ou dar um prêmio para esses produtos que são transparentes em relação à sua marca de carbono, ou a selecionar produtos ou regiões cuja organização seja mais sustentável, mais transparente em relação ao seu relacionamento com a natureza. E eu cito um exemplo que eu vivenciei e que me chamou muito a atenção, que exemplifica como essa preocupação com o carbono ela já está se disseminando pelas relações comerciais de uma forma muito presente. Uma empresa de um país na Ásia procurou o FGV Agro para nos perguntar sobre qual seria a carga de emissões ou a possibilidade de comprar etanol produzido a partir da cana no Brasil, para que isso fosse utilizado, e essa era a negociação, no novo motor que estava sendo desenvolvido, que substituiria o querosene pelo etanol da cana e, portanto, muito menos poluente. Só que essa negociação, essa conversa estava acontecendo com o Brasil,
ao mesmo tempo que estava acontecendo com os Estados Unidos, que produz o etanol do milho, e ao mesmo tempo que estava acontecendo com a Europa, que produz o biodiesel. Então a empresa queria saber qual seria a melhor opção para o novo motor, que seria menos poluente, porque é baseado em um biocombustível. Depois de alguns minutos de conversa, digamos assim, alguns dias, nós saímos da jogada. Parece que o Brasil não foi considerado. E nós fomos tentar saber por quê. E a resposta foi porque a cana de vocês gera desmatamento na Amazônia. Mas não se considerou em nenhum momento nessa negociação, que o Brasil foi tirado, que essa cana era em São Paulo. Que o Mato Grosso, como eu disse, usa uma pequena fração do seu território, que 60% do Brasil é preservado. Nada disso foi considerado. E, ao mesmo tempo, essa carga de carbono foi orientadora de uma decisão comercial tomada nesse caso. E o mercado ele tem uma característica que é um pouco traiçoeira. Quando você perde, nem sempre você sabe por quê. Você só sabe que apareceu alguém com uma oferta que o comprador preferiu. Nesse caso, nós tivemos esse sinal. Mas quantos desses sinais não são percebidos e estão orientando decisões tomadas todos os dias em compras e vendas de grandes operações econômicas e comerciais no mundo? Porque na Europa, e cada vez mais nos Estados Unidos, na China, a pressão está chegando e essa pressão faz com que os agentes econômicos considerem, né, os aspectos ambientais na sua decisão econômica, dando a eles de forma explícita ou não o preço. Agora, em que medida isso, e aí é o ponto, Vera, vai se desdobrar para chegar na ponta da prateleira do supermercado em cada produto, eu não saberia dizer. Mas que as decisões no nível intermediário e no nível elevado já estão decididamente considerando o aspecto carbono e o aspecto natureza, isso não tem nenhuma dúvida. Bom, a gente está conversando aqui, diz para a gente quanto horário a gente tem ainda, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Uma das preocupações que a gente tem na vida inteira é como manter o nosso... Acho que chegou aqui. Desligou? Não. Não? Tá bom. Então, uma das... É que eu não estou... Como eu não estou... Eu não estou ouvindo o seu retorno também. Também estou... Melhor por esse aqui, ó. Bom, uma das preocupações que a gente tem na vida inteira, não é só quando a gente é jovem, é sobre o mercado de trabalho. Como é que eu vou pagar minhas contas no dia a dia? Como é que eu vou fazer uma carreira? Enfim, a bioeconomia muda as relações de trabalho? Já está mudando. Aliás, evidentemente, eu sou enviesado para dizer isso, mas eu olharia para um território de um público de jovens que estão ainda no seu processo de formação e eu estimularia a olhar para esse grande campo da sustentabilidade e a bioeconomia como parte dessa discussão como uma fronteira aberta a ser desbravada. É um grande campo, é um grande desafio e é uma grande oportunidade que está refazendo as profissões. Então, nós percebemos que empresas hoje buscam, para determinadas áreas ou atuações, pessoas que já têm um interesse ou que têm uma habilidade para compreender qual é o desafio do carbono, qual é o desafio da sustentabilidade. Cada vez mais eu vejo demanda por esse tipo de compreensão, de habilidade, nas profissões e nas empresas, nos empregos que eu vejo por aí. Eu creio que a tendência ao longo dos próximos anos é que essa agenda vai se tornar cada vez mais relevante no plano internacional, cada vez mais significativa no plano comercial, cada vez mais importante para as empresas, cada vez mais provocativa e demandada por consumidores e por cidadãos, e, portanto, cada vez mais relevante nas novas profissões que vão se abrir, nas novas oportunidades de trabalho que vem por aí. Então, eu creio que não é mais só uma promessa futura. Eu acho que esse é um campo do presente. E isso vale para o jornalismo,
como eu acho que isso vale para business, né? Investidores cada vez mais interessados em compreender de que maneira a sustentabilidade pode afetar os seus negócios ou pode criar novas oportunidades de negócio. Setores que trabalham com profissões liberais, como, por exemplo, advogados, contadores, programadores, cada vez mais atuando na construção, não é, de modelos de negócio, de softwares, de formas de contabilidade que considerem esse valor da sustentabilidade. E eu creio que todas as profissões, ao seu modo, vão passo a passo começar a se adaptar. Não é que o ferramental desaparece e surge um outro, mas é uma adaptação, né, dos conhecimentos estabelecidos para lidar com a nova agenda, com novos temas que vão repercutir em novas oportunidades de negócio e novos desafios que vão exigir novas habilidades no futuro das gerações, começando pela de vocês. Bom, a gente já tem que caminhar para o final. Já estou antecipando, está passando super rápido. E tem uma pergunta, pelo menos, aqui, da Fernanda. E eu já vou emendar duas minhas aqui, pedir se pudesse responder rapidinho, Daniel, mas que propostas que a gente está levando agora para a COP do Egito? Está lastreado em quê? E esse mercado voluntário de carbono vai ser uma realidade no Brasil? Se sim, demora muito. Né? Eu vou passar para o Fernando. Está falhando, parece. Bom, eu vi que no ano passado o Brasil exportou café carbono neutro, se eu não estiver enganado, para o Japão. E aí, o que eu queria saber? Além do café, o Brasil tem exportado outros produtos? Tem algum produto em potencial, algo nesse sentido, se você puder trazer para a gente? E também, se for o caso, se tem algum case de sucesso para você citar. Mais perguntas, gente? Vai responder, né? Você está levando lá em cima. Acabou. Vai poder ser, né? Aqui mais uma pergunta, tem que ser nesse microfone. Alô? Meu nome é João Vitor, sou estudante de jornalismo, e a minha pergunta é a seguinte: o mundo vem aderindo aos poucos à economia verde. E eu queria saber como a saída dos Estados Unidos do protocolo de Kyoto prejudica essa caminhada, esse andar do mundo como um todo para tentar se desenvolver de forma mais sustentável. Já posso ir, né? Começo pela pergunta do João. João, os Estados Unidos saíram do protocolo de Kyoto em 1997 e depois voltou quando assinou o Acordo de Paris. Aí veio o Trump, saiu do Acordo de Paris e agora voltou com o presidente Biden. Como o principal poluente do mundo, com a maior economia do mundo, com a maior carga de emissões históricas no mundo, prejudica um desafio de descarbonizar o mundo, né? A primeira parte da resposta é que sem os Estados Unidos esse jogo fica quebrado. E segundo, sem os Estados Unidos, fica pelo menos estranho construir uma relação de confiança para os outros países se comprometerem a realizar um conjunto de reformas que eventualmente podem ser custosas. Então essa é a resposta à sua pergunta. A saída dos Estados Unidos desmobiliza grande parte do mundo em trabalhar pela solução do problema e mina a capacidade do mundo de resolver esse problema comum. Porque sem os Estados Unidos e sem a Europa, são eles, agora cada vez mais com a China, que, a meu ver, deveriam ser os protagonistas nessa solução, porque são também os protagonistas na causa do problema. Então essa é a minha resposta à sua pergunta. Segundo, case de sucesso. Nós temos o caso da Minerva, que exportou o primeiro container de carne de carbono neutro, que foi neutralizado por meio da compra de créditos de carbono.
e temos o caso de um projeto para no ano que vem se comercializar uma boa quantidade de soja carbono neutro. É um projeto que está sendo desenvolvido em uma área no Mato Grosso, em que se delimitou o município, se está medindo qual é a pegada de carbono no momento inicial. Vai começar o plantio agora, no final do ano, e eles vão medir no ano que vem, e com esse processo de registro e de contagem bem feito, eles esperam ser capazes de anunciar essa soja como uma soja mais sustentável do que outras que são disponíveis no mercado, quem sabe compensando a parte do carbono se necessário, e ao fazer isso, tentar obter um prêmio por essa produção, que seria interessante, porque já não seria só de uma fazenda ou de um produtor, mas de toda uma área do território. Né? Isso talvez seria uma forma de já começar a criar um padrão de mercado e já criar uma escala desse mercado de carbono ou dessa venda de produtos sustentáveis muito mais abrangentes no caso das commodities. Mercado de carbono. Olha, eu sempre me julgo cauteloso quando eu olho para o discurso do mercado de carbono, porque eu vejo que ele tem algumas promessas e ele tem alguns obstáculos. Qual é a realidade? A realidade hoje é que o mercado de carbono é um mercado boutique, de pouquíssimas empresas ou proprietários que conseguem cruzar o purgatório da certificação. O processo de certificação dos créditos é hoje muito caro e burocrático. Os créditos mais fáceis de serem certificados são créditos florestais, porque a metodologia de cálculo do carbono da biomassa é mais fácil de ser realizada, até porque com satélite você sabe se a área está florestada ou não está. O problema é que existem hoje no mercado pouquíssimas instituições com credibilidade reconhecida internacionalmente para certificar esse carbono. A Verra, que é uma instituição internacional que faz essa certificação, detém uma posição quase monopolista no mercado. 92,7% dos créditos de carbono vendidos no Brasil foram certificados por ela. E aí a voz do mercado fala alto. Se existem poucos autores monopolizados ou oligopolizados, o preço da certificação é muito alto. Então, combinado com isso, existem muito poucos atores que desenvolvem e certificam esses créditos. Qual o efeito? O efeito é que, para participar desse jogo, costuma ser muito caro. Em geral, não sai por menos de R$1 milhão a certificação de créditos em áreas de não menos de 10 mil hectares de créditos florestais. O que eu ouvi no congresso da Bahia, a Mônica estava lá, é que o Brasil precisa das metodologias, né? E está se iniciando um movimento, né, com pesquisadores da Embrapa, né, para desenhar um modelo do que seria a captura do crédito de carbono. Exato. E aqui, criar essas metodologias que sejam ajustadas à produção e não só à preservação. Olha o ponto. A gente já está começando outro... Não, vamos enfim. Já estamos Vou encerrar. começando outra... Eu vou encerrar. Eu vou encerrar porque eu sei que está na hora. As metodologias que autorizam essa certificação, hoje, são muito estreitas, feitas para europeu ver e desassociadas da nossa produção, da nossa capacidade econômica aqui. Então, o desafio é a gente tropicalizá-las. Fazer isso é abrir esse mercado. Bom, eu sou uma pessoa otimista. A palavra ecológico, né, vai levar a gente para frente. Mas antes de terminar, eu não quero deixar você ir embora sem você dar dica de conteúdo sobre bioeconomia. Quem quer continuar se aprofundando, a gente fez 1 hora só de conversa, já tem vários eventos, fica dias, enfim,
O próprio Daniel é um grande estudioso e tem muita coisa legal. Eu queria que você desse uma dica aí de conteúdo. Ótimo, eu vou dar duas. Me perdoe o atraso. O Brasil precisa olhar para a COP27 com um pouco mais de atenção e de cuidado. A gente está tratando essa agenda como social secundário. A grande agenda, a grande prioridade é a gente lutar para abrir as regras do jogo para o mercado produtivo, em particular de alimentos. Historicamente, essa agenda ignorou o agro. Não era nem bom nem ruim, não era nada. Agora, o mundo começa a ver que o agro pode ser parte da solução, porque a gente gera a fotossíntese que o mundo precisa para tirar carbono da atmosfera. Só que as metodologias e as regras do mercado internacional precisam perceber e reconhecer isso. Porque hoje, uma petroleira da Noruega inventa uma tecnologia que evita vazamento de metano e vende crédito de carbono. O agro brasileiro implanta o ILPF, sequestra carbono da atmosfera, reduz o impacto ambiental, isso não vale nada. Nós temos que mudar isso. Etanol. Que vai, por aí vai. Etanol e reserva legal e cultivos múltiplas plantações ao ano e por aí vai. Responda a sua pergunta. Agora as dicas. Vamos lá. Eu dou duas dicas. Primeiro, eu vou fazer o merchandising. No Brasil, eu acho que um dos centros que está gerando mais conhecimento sobre a bioeconomia brasileira, os desafios, os caminhos, é o Observatório da Bioeconomia da FGV, que eu coordeno. Então, vocês podem pesquisar no Google, e lá tem a nossa base de informações. Nós produzimos newsletters, que inclusive informam o que está acontecendo no mundo. Nós compartilhamos informações da agenda brasileira, e eu acho que essa pode ser uma referência. Se quiserem, eu também recomendo seguir o ministro Roberto Rodrigues, que tem um LinkedIn muito ativo. Ele é muito participante, muito ativo de eventos, e ele compartilha informações. Ou podem também me seguir no Instagram. O meu Instagram é daniel.vargas.bio, para facilitar. Ou no LinkedIn, e lá eu também compartilho as informações sobre a agenda da bioeconomia no Brasil. Fora do Brasil, se alguém quiser informações, um centro que eu considero especialmente interessante é o Departamento de Economia da Terra da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Chama Land Economy Department, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É um dos centros mais interessantes para o estudo da bioeconomia, ligado à economia da terra, que eu conheço, muito ativo, produz muitas informações. Essas seriam minhas dicas. Daniel, eu agradeço a sua presença em nome da ABAG Ribeirão Preto. Você deu uma aula aqui para a gente e vamos... eu já estou anotando aqui as suas dicas. E o jornalismo é uma profissão, como o Daniel falou, que te dá oportunidade de fazer muitas coisas. Então, vocês que estão no curso de jornalismo, sucesso na carreira e que o mundo seja realmente um lugar cada vez melhor para se viver. Bom, nós encerramos? Sim. Então, até a próxima. Bom, em nome do Conselho, da diretoria, agradeço a presença de todos, aqueles que nos acompanharam até agora pelo YouTube. Vera, muito obrigada pela mediação. Daniel, obrigado pelas dicas, pelos conselhos, pelos encaminhamentos. É sempre um prazer. Agradecer aqui a Valéria, o pessoal da minha equipe. Pessoal, até 21 de outubro para inscrever as matérias. A Valéria está organizando uma visita, tá certo? Então, nós vamos fazer uma imersão com aqueles que conseguirem. A ideia é que a gente viaje com vocês por 4 dias, conhecendo empresas do agro. Então, aqueles que têm tempo para... e não estão estourados de faltas, tá certo? Guardem esse tempo, vai ser muito bacana. A gente vai conduzir vocês, aqueles que quiserem, claro, para visitar várias empresas e passar uma semana conosco. E o pessoal das mídias digitais ainda está por aí? Opa! Ah, que legal. Então, a professora Malu me disse que vocês estavam fazendo um trabalho muito bacana. Eu já gostei, já acreditei, já confiei. A BAG, como eu disse no começo, tem os nossos programas de educação, os de imagem. Então, a gente tem um desafio, né? Vocês podem ver aqui, os meninos ainda estão na faixa etária de vocês, a Valéria já está na estrada há um pouquinho mais tempo. Essa questão de mídia digital, para nós, é um bicho de 99 cabeças, né? Então, o que a gente quer? Mostrar para vocês quais são os nossos desafios, o que a gente tem feito. Esse nosso programa de educação já tem 22 anos, praticamente, e a gente quer ver se a gente faz alguma coisa e transforma isso. Então, ouvir os conselhos, as dicas, professora, o que a gente pode fazer com eles depois.
a gente faz um concurso, a gente faz um desafio com vocês e a gente também aproxima e usa esse material depois para continuar divulgando a realidade, para a gente falar da imagem, dessas coisas tão bonitas que tem no nosso negócio. Daniel não disse, vou só complementar, nós temos muita coisa muito legal que a gente precisa comunicar melhor, a razão pela qual são os programas da Vale. E tem também muita coisa que está mal feita no Brasil. A nossa ideia não é em absoluto dar pau só com a peneira. Nós do agro moderno, desenvolvido, a Vera está aqui que sabe muito bem isso, somos completamente contrários a tudo isso que acontece, queremos punição exemplar e a gente quer que o agro moderno, sustentável, siga fazendo todo esse benefício que o Daniel colocou em bioeconomia para que a gente consiga mostrar a verdadeira face daquilo que é possível fazer de maneira correta. E nós precisamos muito de vocês, né, que nos ligam à sociedade e que também nos ajudam a comunicar com pessoas de diversas idades, diversos credos, diversas religiões, e a gente precisa estar todo mundo junto para esse Brasil se desenvolver, para a gente ser mais feliz, para a gente ter oportunidade para todo mundo. Então, muito obrigada a todos. PUC, foi um prazer estar com vocês. Encerramos aqui, desejo boa sorte, quero entregar mais prêmios e quero ver a carinha de vocês aí no final, no evento presencial que a gente vai fazer. Obrigada, saúde, tudo de bom. Obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada.